Olá, pessoal! Nessa aula vai ser a primeira aula de 3 sobre, vamos dizer, construção de funções exponenciais. E o objetivo desse grupo de aulas é o seguinte, é definir uma função que vai dos reais. O contradomínio, na verdade, a imagem vai ser todos os números reais positivos e diferente de zero. O asterisco para dizer que é diferente de zero. Em que para cada x vai para 2 elevado a x. E para ter uma ideia dessa construção, o que eu quero fazer, pelo menos é uma discussão, para essas duas perguntas aqui. Primeira, tá bom, se essa função, vamos dizer, faz sentido, como que eu definiria 2 elevado a raiz de 2? Como que eu acharia isso? Está bem definido? Faz sentido? Bem, se eu consigo definir essa função, então isso aqui faz sentido. E que número dá? Como que eu acharia? Eu acho que a outra pergunta natural é qual é menos 2 elevado à raiz de 2. Faz sentido isso? Se fizer sentido, positivo, negativo ou zero? Que número daria isso aqui mais ou menos? Então, o objetivo das 3 aulas é isso. É definir e responder essas duas perguntas com o máximo de propriedade possível. Então, nessa primeira aula, eu vou me importar mais com apenas os números inteiros, vou definir apenas nos inteiros, depois eu vou construindo para os racionais e depois eu vou chegar nos reais. E como que está trabalhando os inteiros, é costume, desde trabalhar com x, trabalhar com n. E quando a gente quer provar para os inteiros, então, pelo menos temos que fazer sentido começando pelos naturais. Os naturais, pelo menos nessa videoaula, eu vou começar no número 1. 1, 2, 3, 4. Ou se preferir, os naturais positivos. Depende de qual é a sua definição. O zero está no número natural ou não. Mas tanto faz pela lógica que eu vou falar aqui. Então, qual é o objetivo da função exponencial? Primeiramente, 2 elevado a 1, por definição, é 2. 2 ao quadrado é quantas vezes eu vou multiplicar o número 2. Então, eu estou dizendo que eu vou multiplicar o 2 duas vezes, ou seja, 2 vezes 2 igual a 4. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, mas pode ser visto como o dobro de 4. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 ao cubo, o dobro de 8. Então, o que está acontecendo? Os números naturais têm uma propriedade interessante que é multiplicar por 2. E dá para definir, por indução, 2 elevado a n mais 1 igual a 2 vezes 2 elevado a n. Como assim, professor? Quem seria 2 elevado à quinta? 2 elevado à quinta é igual a 2 vezes 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta faz sentido? Faz. 16. 2 vezes 16, 32. 2 elevado à décima faz sentido? Vamos ver. 2 elevado à décima é igual a 2 vezes 2 elevado à nona. Se 2 elevado à nona fizer sentido, basta multiplicar por 2, então 2 elevado à décima faz sentido. Como 2 a 1 faz sentido, 2 elevado a 2 faz sentido, que é o dobro. 2 elevado a 3 faz sentido porque 2 ao quadrado faz sentido. E assim sucessivamente. A gente vai fazendo uma escadinha. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. E indutivamente, a gente escreve isso aqui como fórmula geral. E temos duas propriedades muito importantes que a gente vai querer, pelo menos, manter para todo mn real. Mas vamos começar por aqui. 2 elevado a m mais n é igual a 2 elevado a m vezes 2 elevado a n. Como eu provo isso? Bem, para provar para números naturais é sempre por indução. Mas a ideia é pegar o 2 elevado a m é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, em que isso aqui tudo é m mais n vezes. Mas ser m mais n significa que eu posso pegar, sei lá, esse aqui seus m primeiros termos e esse aqui seus n segundos termos. Então, quem é esses m? M mais n tem m mais n termos. Separo os primeiros como m termos e o segundo n termos.
Esse pedaço aqui é 2 elevado a m vezes 2 elevado a n. E é assim que demonstra, por exemplo. E 2 elevado a m elevado a n é igual a 2 elevado a m vezes n. Como que eu provo isso? Quem é 2 elevado a m vezes n? É 2 elevado a m vezes 2 elevado a m vezes 2 elevado a m vezes, repetido, 2 elevado a m. Quantas vezes? N vezes. Só que cada um desses dois eu quebro m vezes. Ó. Esse 2 eu expando m termos, esse 2 eu expando m termos, esse 2 eu expando m termos, esse 2 eu expando m termos. Então vai ficar aqui, ó, m mais m mais m mais m mais m. Quantas vezes? N vezes. M vezes n. Então 2 elevado a m vezes n é igual a 2 elevado a m vezes n. Opa, 2 elevado a m elevado a n. E a mesma coisa aqui. Para efeito de notação, para valer isso aqui, sempre coloca parênteses. Vai explicar que eu estou pegando esse número aqui e elevando várias vezes. Então, essas são as propriedades que valem para os naturais. E como eu disse, eu vou querer estender, pelo menos nessa aula, para todos os inteiros. Então, a explicação é o seguinte. Se eu quero definir para todos os inteiros, eu tenho que definir para 0, menos 1, menos 2, menos 3. Professor, você prova a propriedade ou você define? Os dois, no caso, são juntos. Tá? Ou você pode começar definindo, ou você pode começar provando, ó, eu quero que isso aqui aconteça. Mas o que eu quero fazer é passar um pouco de intuição do porquê. Então, o que está acontecendo? Vamos pensar na escadinha. Se aqui a gente está multiplicando por 2, multiplicando por 2, multiplicando por 2, pensando assim, então agora vamos reverter o processo. O processo de inversa da multiplicação, eu vou dividir por 2. Eu vou dividir por 2. Dividir por 2, dividir por 2, etc. É natural, ou pelo menos uma maneira de pensar, em dividir por 2. É natural, uma maneira de pensar, continuar dividindo por 2. Continuar dividindo por 2. E assim sucessivamente. E uma das propriedades que aparece agora, que não apareceu para os naturais, mas aparece para os inteiros, 2 elevado a menos m é igual a 1 sobre 2 elevado a m. Para qualquer m inteiro. Tá? Pode ser m igual a 0, m positivo ou m negativo. Vale para todo o inteiro. Só construir aqui, ver a construção e ver a tabela. A outra propriedade, e essa aqui eu não vou demonstrar, 2 elevado a m vezes n é igual a 2 elevado a mn, que é igual a 2 elevado a n vezes m. Como que eu provaria isso? Vamos supor que um n é negativo. Se o n é negativo, aqui eu posso inverter e ficar brincando com sinais no fundo e usar a parte dos números naturais e ver que isso aqui vale. A outra propriedade é 2 elevado a m mais n continua valendo 2 elevado a m vezes 2 elevado a n. Quem tentar provar isso, vamos dizer que aqui vai ter um pouco de dificuldade, porque teria que provar isso aqui antes. Pelo menos para todos os naturais. Mas a questão é que essas duas aqui acabam sendo equivalentes, por quê? 2 elevado a m mais n, 2 elevado a m vezes 2 elevado a m, e 2 elevado a m menos n igual a 2 elevado a m vezes 2 elevado a menos n. Então, pelo menos as propriedades que a gente deseja está aqui. E para efeito de observações, essa lógica aqui valeria para qualquer número, inclusive negativo. Por exemplo, menos 2 elevado a 1, menos 2. Menos 2 elevado a 2 é igual a menos 2 vezes menos 2, mais 4. Menos 2 elevado ao cubo, menos 8. Você multiplica por menos 2, multiplica por menos 2, você vai querer que aqui multiplique por menos 2, e você vai querer que aqui multiplique por menos 2. E assim sucessivamente. Ou, se preferir, divide por menos 2. Então isso aqui faz sentido para qualquer
número real, positivo ou negativo, pelo menos essa construção dos números inteiros. E as últimas propriedades, eu espero que fique claro, é o seguinte: para todo n, 0 elevado a n é igual a 0 para todo n maior que 0. Tá? Por quê? Porque 0 vezes 0 vezes 0 e assim sucessivamente. 1 elevado a n é igual a 1 para todo n inteiro. Professor, e para n negativo, isso aqui faz sentido? Seria 1 dividido por 0. Não faz sentido. Porque você quer que essa propriedade ainda valha. X elevado a 0 é igual a 1 para todo x diferente de 0. Se eu trocar aqui por 3, esse aqui dividindo, pensando multiplicando e dividindo, eu posso trocar por qualquer número. Posso trocar por 3, por 4, para qualquer x. Raiz de 2 também, tanto faz. Então, x elevado a 0 é igual a 1 para todo x diferente de 0. 0 elevado a 0 não está bem definido. Por quê, professor? Porque se eu quisesse usar pelos naturais, ok, 0, 0, 0, 0, até cair no 0. Mas isso aqui não pode. Aí, então seria intuitivamente 0. Mas por outro lado, se eu pensar por aqui, deveria ser intuitivamente 1. Qualquer número elevado a 0 é 1, qualquer número elevado e 0 elevado a qualquer número é 0. Nos dois casos tem uma ambiguidade e acontece que quando a gente faz operações de limite, dá problema. Tá? Nem sempre é 1, nem sempre é 0, pode dar qualquer número. Então, para evitar problemas, pelo menos por cálculo 1, isso aqui não está bem definido. E finalmente, uma última propriedade que está essencialmente por construção. Se eu pegar a função dos inteiros por reais, em que para n vai para 2 elevado a n, está bem definido para todo inteiro, e essa função é crescente. Tá? Se for negativo, vai ficar oscilando. Se for menos 2 elevado a n, vai ficar oscilando. Mas o interessante é que para 2 elevado a n, isso que vai nos interessar, com o tempo eu vou trocar essa base 2 por uma base que o cálculo acha mais conveniente, mas 2 elevado a n é uma função crescente. No fundo, essa propriedade aqui vai se manter quando eu trocar o z por os reais. Mas, por enquanto, vamos se contentar por os inteiros isso. É isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.